Independência financeira. Robert T. Kiyosaki e Sharon L. Lerter. Independência financeira. Robert Kiyosaki e Sharon L. Lerter. O Guia do Pai Rico. Capítulo 6. Você não consegue ver o dinheiro com os seus olhos. A maioria das pessoas, disse Pai Rico, investem 95% com os olhos e apenas 5% com a mente. Página 123. Dinheiro se vê com a mente. Você não pode fazer isso. Página 124. Apenas uma pequena ressalva em relação ao meu primeiro investimento imobiliário. Quando retirei minha oferta junto ao corretor imobiliário, tudo o que ele me disse foi: você não pode fazer isso. O que levou mais tempo foi convencer o corretor a começar a pensar como poderíamos fazer o que eu queria que fosse feito. De qualquer forma, foram muitas as lições aprendidas nesse primeiro investimento. E uma das lições foi perceber que quando alguém diz: você não pode fazer isso, pode ser que um dedo esteja apontando para você. Pode ser que um dedo esteja apontado para você, mas 3 dedos vão estar apontados para ele, para a pessoa que está à sua frente. Pai Rico ensinou-me que você não pode fazer isso não significa necessariamente que você não pode, mas que muitas vezes significa que eles não podem. Um exemplo clássico ocorreu há muitos anos, quando disseram para os irmãos Wright: vocês não podem fazer isso. Graças a Deus, os irmãos Wright não deram a mínima atenção. 1,4 trilhão procurando uma casa. 1,4 trilhão procurando uma casa. Todos os dias, 1,4 trilhão circula no planeta por meios eletrônicos, sendo que esse valor está aumentando. Quanto menos estudo, quanto menos disposição para estudar, mais perto você fica da pá da enxada do carrinho de mão, dos serviços de segunda mão, de segunda categoria. Há mais dinheiro do que nunca sendo criado e que está à disposição atualmente. O problema é que o dinheiro é invisível. Hoje em dia, grande parte dele é eletrônica. Assim, quando as pessoas procuram dinheiro com os olhos, o que conseguem ver? Nada. Muitas pessoas trabalham para viver do salário e mesmo assim 1,4 trilhão voa ao redor do mundo todos os dias, procurando alguém que o queira, procurando alguém que saiba como cuidar dele, alimentá-lo e fazê-lo crescer. Se você sabe como cuidar do dinheiro, o dinheiro vai fluir ou afluir, será tirado para você. As pessoas vão implorar para que você fique com ele. Mas se você não sabe tomar conta de dinheiro, ele vai ficar longe de você. Lembre-se da definição de inteligência financeira dada pelo Pai Rico. Não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você guarda. O quanto ele trabalha duro para você e por quantas gerações você o mantém. Um cego guiando o outro. Aqui na página 125. O motivo pelo qual a maioria das pessoas passam por dificuldades financeiras é porque aceitam conselhos de pessoas que também são cegas em relação ao dinheiro. Saiba o que é risco real. Página 127. A segunda etapa para treinar seu cérebro para ver dinheiro é aprender a reconhecer o que é risco real. Quando as pessoas dizem para mim que investir é arriscado, digo simplesmente: investir não é arriscado. Não é arriscado. Arriscado é não ser instruído. Arriscado é a falta de instrução. Investir é mais ou menos como voar. Se você frequentou uma escola de voo e passou alguns anos
adquirindo experiência. Então voar é divertido e emocionante. Mas se você nunca frequentou, Se você nunca frequentou uma escola de voo, aconselho a deixar o voo para os outros. Página 138. Dinheiro é dívida. Independência financeira. Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter. Pai Rico continuou a explicar que mesmo nossa moeda não é um instrumento de justiça, mas um instrumento de dívida. Cada nota de dólar era lastreada por ouro e prata até 1971. Mas é agora um vale cujo pagamento é garantido pelos contribuintes do país emitente. Enquanto o resto do mundo confiar que os contribuintes americanos vão trabalhar e pagar esse vale chamado dinheiro, o mundo terá confiança em nosso dólar. Se o elemento-chave do dinheiro, que é a confiança, desaparecer de repente, a economia desaba como um castelo de cartas, e o castelo de cartas caiu muitas vezes ao longo da história. Tomemos, por exemplo, os marcos da República de Weimar, que se tornaram completamente sem valor um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. República de Weimar, na Alemanha. Na Alemanha? Acho que sim. Tem uma história que conta que uma senhora estava empurrando um carrinho de mão cheio de marcos para comprar uma bisnaga. Quando deu as costas, alguém roubara o carrinho e tinha deixado a pilha de dinheiro sem valor na rua, na via pública. É por isso que hoje em dia a maior parte do dinheiro é conhecida como moeda fiduciária ou moeda fiat, que é o dinheiro que não pode ser convertido em algo tangível, como o ouro ou a prata. O dinheiro só é bom à medida que as pessoas têm confiança no governo que está por trás dele. A outra definição para fiat é ordem ditatorial ou decreto aprovado por pessoa ou grupo de pessoas com autoridade completa. Hoje em dia, grande parte da economia mundial é baseada em dívida e confiança, contanto que todos nós fiquemos de mãos dadas e ninguém quebre a hierarquia, tudo fica bem. E a palavra fine é a sigla de sentindo-se inseguro, neurótico e emotivo. Feeling insecure, neurotic and emotional. Agora a página 141. A importância dos fatos e das opiniões. Pai Rico continuou sua lição. Se você quer ter sucesso do lado direito, quando se trata de dinheiro, você tem que saber a diferença entre fatos e opiniões. Você não pode aceitar cegamente conselhos financeiros do jeito que as pessoas do lado esquerdo fazem, O lado esquerdo, empregado autônomo. Você tem que conhecer os números, você tem que conhecer os fatos. E os números contam a você os fatos. Sua sobrevivência econômica depende dos fatos e não de alguns amigos e nas opiniões prolixas de consultores. Não entendo. O que é que tem de mais nesse negócio de fato e opinião? Perguntei. Um é melhor que o outro? Não, respondeu o Pai Rico. Você só precisa saber quando algo é um fato e quando é uma opinião. Ainda perplexo, fiquei lá, parado, com um olhar confuso no rosto. Quanto vale a casa em que você mora? Ah, isso eu sei, respondi rapidamente. Meus pais estão pensando em vendê-la. Então, chamaram um corretor de imóveis para avaliá-la. Ele disse que a casa valia $36 mil. Isso significa que o patrimônio do meu pai aumentou $16 mil, pois ele pagou só $20 mil por ela há 5 anos. Então, a avaliação e o patrimônio líquido de seu pai são um fato ou uma opinião? Perguntou o Pai Rico. Pensei sobre o assunto por um instante e compreendi onde ele queria chegar. Ambos são opiniões. Não são? Pai Rico assentiu. Concordou. Muito bem. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque passa suas vidas utilizando opiniões em vez de fatos ao tomarem decisões financeiras. Opiniões como, por exemplo, sua casa é um ativo,
o preço dos imóveis sempre sobe. Ações de primeira linha são o melhor investimento. É preciso dinheiro para ganhar, é preciso mais dinheiro para ganhar mais dinheiro. Ações sempre tiveram o melhor desempenho do que imóveis. Você deveria diversificar seu portfólio. Os ricos são sempre desonestos. Investir é arriscado. Jogue com segurança. Fiquei lá, sentado, absorto em meus pensamentos, percebendo que a maior parte das coisas que tinha escutado sobre dinheiro em casa era realmente opinião de outras pessoas e não fatos. O ouro é um ativo? O ouro é um ativo? Perguntou o pai rico, tirando-me de meu sonho. Sim, claro, respondi. É o único dinheiro de verdade que tem resistido ao teste do tempo. É o dinheiro de Deus, o ouro e a prata. Veja você, lá vai você de novo. Sorriu o pai rico. Tudo o que você está fazendo é repetir a opinião de terceiros sobre o que é um ativo, em vez de verificar os fatos. O ouro só é um ativo, na minha opinião, se você comprá-lo por menos do que o vender, disse pai rico lentamente. Em outras palavras, se você comprou por $100 e vendeu por $200, então o ouro nessa operação foi um ativo. Mas se você comprou uma onça por $200 e vendeu por $100, então o ouro nessa operação foi um passivo. São os verdadeiros números financeiros da operação que, em última análise, dizem os fatos a você. Na realidade, a única coisa que é um ativo ou passivo é você, pois, em última análise, é você que pode tornar o ouro um ativo e é você que pode tornar o ouro um passivo. É por isso que a instrução financeira, a educação financeira legítima é tão importante. Já vi muitas pessoas aceitarem um negócio perfeito ou um imóvel e transformá-lo num pesadelo financeiro. Muitas pessoas fazem o mesmo com suas vidas pessoais. Eles pegam o dinheiro suado e criam passivos para a vida toda. Eu estava cada vez mais confuso, um pouco machucado. Estava confuso, um pouco machucado por dentro e queria argumentar. Pai rico estava brincando com o meu cérebro, com a minha mente. Muitos homens foram sugados porque não conheciam os fatos. Todos os dias escuto histórias de terror sobre alguém que perdeu todo o seu dinheiro porque pensava que uma opinião era um fato. Tudo bem em se utilizar uma opinião quando tomar decisões financeiras, mas é melhor você saber a diferença. Milhões e milhões de pessoas tomaram decisões vitais baseadas em opiniões passadas de geração em geração. E depois se perguntam por que têm de lutar financeiramente. Que tipos de opiniões? Que tipos de opiniões? Perguntei. Pai rico sorriu para si mesmo antes de responder. Bem, vou te dar algumas opiniões comuns que todos nós já ouvimos. Pai rico começou a listar algumas enquanto sorria para si mesmo. Aparentemente, sorrindo da comédia de sermos seres humanos. Eis alguns dos exemplos que ele me deu naquele dia. 1. Você deveria se casar com ele. Ele vai dar um bom marido. Ou ela vai dar uma boa mulher. 2. Encontre um emprego seguro e fique lá a vida toda. 3. Médicos ganham muito dinheiro. Seria verdade? 4. Eles têm uma casa grande. Devem ser afortunados, milionários. 5. Ele tem músculos grandes. Deve ser muito saudável. 6. Esse automóvel é legal, mas só se dirigido por uma velhinha. 7. Não há dinheiro bastante para uma pessoa ser mais rica. 8. A terra é plana. 9. Os seres humanos nunca voarão. 10. Ele é mais esperto que a irmã. É mesmo? 11. Títulos são mais seguros que ações. 12. As pessoas que cometem erros são estúpidas. 13. Ele nunca vai vender por esse preço tão baixo. 14. Ele nunca vai sair comigo. 15. Investir é arriscado. 16. Nunca vou ser rico, ou nunca ficarei mais rico. 17. Eu nunca estudei, por isso nunca vou progredir, nunca vou vencer na vida. 18.
você deveria diversificar seus investimentos. 19. Você não deveria diversificar seus investimentos. 17. De novo. Eu não estudei, por isso não vou progredir, não vou vencer na vida. Pai Rico continuou, até que ele pudesse ver que eu estava cansado de ouvir seus exemplos e opiniões. Pensei que você nunca fosse me parar, sorriu o Pai Rico. A questão é que a vida da maioria das pessoas é determinada por suas opiniões em vez de fatos. Para que a vida de uma pessoa mude, primeiro ela precisa mudar de opinião. E aí então passar a encarar os fatos, encarar a vida real, colocar os pés no chão. Se você sabe interpretar demonstrações financeiras, poderá ver não somente os fatos do sucesso financeiro de uma empresa. Se souber interpretar demonstrações financeiras, poderá dizer como uma pessoa está se saindo, em vez de ir pela sua opinião ou pela opinião de terceiros. Como disse, um não é melhor do que o outro. Para ser bem-sucedido na vida, especialmente financeiramente falando, você tem que saber a diferença. Se você não pode verificar se algo é um fato, então é uma opinião. Cegueira financeira é quando a pessoa não sabe ler números. Então precisa aceitar a opinião de outras pessoas. Insanidade financeira é quando as opiniões são usadas como fatos, né? Para ser bem-sucedido na vida, especialmente financeiramente falando, você tem de saber a diferença. Se você não pode verificar se algo é um fato, então é uma opinião. Cegueira financeira é quando a pessoa não sabe ler números, então precisa aceitar a opinião de outras pessoas. Agora, insanidade financeira é quando as opiniões são usadas como fatos. Se você quiser ficar do lado direito do quadrante, né, dono investidor, tem que saber a diferença entre fatos e opiniões. Poucas lições são tão importantes quanto essa. Fiquei lá sentado, quieto, ouvindo e tentando o mais que podia entender o que ele estava querendo dizer. O conceito era obviamente simples, mas ainda assim era mais amplo do que o meu cérebro conseguia aceitar naquele momento. Você sabe o que significa auditoria? Perguntou o Pai Rico. Sacudi a cabeça. Auditoria significa descobrir quais são as opiniões e quais os fatos. Quando se trata de dinheiro, muitas pessoas são preguiçosas ou procuram atalhos demais, então se empenham muito. Também há outros que têm tanto medo de cometer erros que tudo o que eles fazem é com muito empenho. E então fazem o quê? Nada. Muito empenho é chamado de analysis paralysis, paralisia pela análise. O problema é saber como analisar os fatos e opiniões. Conforme disse, a maioria das pessoas está em apuros financeiros hoje em dia simplesmente porque pegou muitos atalhos demais, e tomou decisões financeiras baseadas em opiniões. Frequentemente, as opiniões de um empregado ou de um autônomo e não os fatos. Se quiser ser um dono, né? O problema é saber como analisar os fatos e opiniões. Conforme disse, a maioria das pessoas está em apuros financeiros hoje em dia simplesmente porque pegou muitos atalhos demais, e tomou decisões financeiras baseadas no quê? Em opiniões. Frequentemente, as opiniões de um empregado ou de um autônomo, e ao invés dos fatos. Se quiser ser um dono ou um investidor, você deve estar profundamente ciente dessa diferença. Não gostei inteiramente da lição do Pai Rico naquele dia. Mesmo assim, poucas lições foram tão úteis para saber a diferença entre fatos e opiniões, especialmente quando se trata de lidar com o meu dinheiro. Anos depois, no começo dos anos 90, meu Pai Rico assistiu ao mercado de ações disparar. Seu único comentário foi: isto é o que acontece quando empregados bem pagos ou autônomos com altos salários, altos pagamentos e que pagam muitos impostos, que estão com grandes dívidas e com ativos apenas na forma de papéis em suas carteiras, começam a dar consultoria de investimentos. Milhões estão prestes a se dar mal, seguindo as opiniões
de pessoas que pensam que conhecem os fatos. Warren Buffett, um dos maiores investidores da América, disse uma vez: se você está num jogo, se você está num jogo de pôquer e depois de 20 minutos você não sabe quem é o pato, então o pato é quem? O pato é você. Agora a página, para terminar, a página 147. Qual é o nome do jogo? Do jogo do dinheiro do capitalismo? Quem deve a quem? Dinheiro é uma ideia. Uma das minhas músicas favoritas é The Gambler, de Kenny Rogers. Uma estrofe resume o capítulo todo. If you're going to play the game, boy, you've got to learn to play it right. Traduzindo, se você vai entrar no jogo, cara, então você precisa aprender a jogar direito. Uma das minhas músicas favoritas é The Gambler, de Kenny Rogers. Uma estrofe resume o capítulo todo, If you're going to play the game, boy, you've got to learn to play it right. Se você vai entrar no jogo, cara, então você precisa aprender a jogar direito. Espero que agora você entenda os princípios do quadrante do fluxo de caixa e saiba que dinheiro, na verdade, o dinheiro é o que? É uma ideia que é vista mais claramente com a sua mente do que com seus olhos. Aprenda o jogo do dinheiro e como ele é jogado. Aprender o jogo do dinheiro e como ele é jogado é uma parte importante de sua jornada para a independência financeira. Mais importante, contudo, é quem você quer ser para se mover para o lado direito do quadrante do fluxo de caixa, ou seja, dono investidor. A parte 2 deste volume irá concentrar em colocar para fora o que há de melhor em você e em analisar a fórmula. Que fórmula? Ser, fazer, ter. If you're going to play the game, boy, you've got to learn to play it right. Se você vai entrar no jogo, cara, então você precisa aprender a jogar direito. Na página 137, finalmente. Finalizando. Pai Rico então explicou os princípios do jogo. Página 137. O nome do jogo, capitalismo, é quem deve a quem? Quem deve a quem? Whom always whom?